que nunca sentiu um friozinho na barriga após ouvir a história da loira do banheiro, ou da mulher de branco de Lapão? Ou até mesmo arrepiou os cabelos após ouvir sobre o bicho do umbu? Todas essas são lendas que se contam por aí. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre a importância delas na preservação da identidade e memória do nosso território e do Brasil. E fique com a gente até o final do programa, porque eu vou revelar uma surpresa exclusiva para vocês. Eu sou José Guilherme e este é o Cooperi UOL. Antes de começarmos o programa de hoje, já deixe seu like, comente, inscreva-se no canal e compartilhe bastante. Girê Sertão, artista plástico e artesão, Carlos Alberto, professor de português e performa, e a escritora, professora e contadora de histórias Núbia Paiva. Primeiro, de fato, queremos saber como se caracterizam as lendas urbanas. Bom, se a gente for olhar etimologicamente para a palavra, vem do inglês urban legend, e urban vem de urbano, obviamente, e legend vem do latim, que significa aquilo que deve ser lido, ou seja, que deve ser perpetuado na memória. Mas o que temos em sua estrutura é uma narrativa normalmente simples, até isso também depende de quem publica ou conta, mas que tem um quesinho a mais aí, tem algo especial, que é, a lenda urbana pretende se ver encarada como algo real, certo? Então, até mesmo em busca de certo impacto para quem ouve ou para quem lê aquela lenda, quando se há essa premissa de que aquilo de fato existiu, o impacto sobre o leitor, sobre quem está ouvindo, é muito maior. Então, existe essa caracterização mais especial das lendas urbanas. Basicamente, a lenda urbana seria a lenda folclórica contemporânea. Eu vi algumas informações em relação ao uso do termo a partir da década de 60, né, 1968. Um autor surge com esse conceito, né, de lenda urbana. E tem a característica muito parecida com a lenda folclórica, né? E agora trazendo temas do cotidiano da nossa vida atualmente. Quais as lendas urbanas mais famosas do nosso território? Tem a mulher de branco, né, que é da estrada de Lapão. Tem um personagem de Gabriel, que o povo diz ali na Baixa do Pai Velho, que tem uma lenda ali que ninguém sabe ainda, não definiu o nome, né? Que tem vários acidentes, o povo diz que tem uma lenda. Daí tem do hospital aqui da nossa cidade, Irecê, que é o antigo hospital do Dr. Hélio, que é o hospital São Lucas. Né? Tem essa lenda, mas ali acho que essa lenda que foi criada sobre o hospital é porque os pais não queriam que os meninos, né, fossem ali naqueles escombros, alguma coisa assim, né, que estava abandonado. Aí criaram uma lenda, né, em torno daquilo ali e dos meninos, né, das meninas, porque eu acho que os meninos ficavam ali, né, presepando, corria por lá, o muro, a parede caía por cima, criar sempre eles criada uma lenda em torno de uma coisa, de uma história, né, para eles adotar. A mesma coisa a história do bicho do Zimbu. Por exemplo, na época dos escravos, no século XVI, entendo o que acontece. Aqueles patrão não queriam que os filhos dos empregados fossem pegar o Zimbu, né? Porque eles queriam pegar o Zimbu melhor, né, naquele tempo. Eles criaram a lenda em torno disso e várias, o do velho do saco, né? A lenda do velho do saco. O velho do saco é o mesmo sistema. Outro dia eu ouvi uma senhora falar assim: a gente tinha 10 filhos, 10, 12 filhos. Tinha que criar alguma coisa que fizesse os meninos ter medo, porque não dava para controlar 10 crianças. Então, o Papa Figo ajudou a criar as crianças. A mula sem cabeça, o bicho do umbu, os meninos corriam para a roça e voltavam no final do dia. Tinha que inventar uma história para os meninos, para proteger as crianças. Então, assim, a questão em torno do medo, né? O mito e a lenda especialmente em torno do medo. É importante a gente observar que esses casos, essas lendas, esses contos, eles também têm essa, digamos assim, funcionalidade, né? De mesmo disciplinar, né? Através do medo. Isso é uma coisa que a nossa sociedade, né? Ela faz muito. Tem seus perigos, né? E aí eu me lembro de quando eu era criança
e eu era fascinado pelo conto do Hospital São Lucas, né, pela lenda do Hospital São Lucas, e era incrível, porque era uma ruína, e tinha lá suas madeirites, seus tapumes, e aí quando a gente colocava assim o olho de fora, se refletisse uma luz que fosse do prédio vizinho, ou que fosse, sei lá, da rua mesmo, porque fica em frente à rua, a gente já saía morrendo de medo, aquilo é um fantasma, e impedia que a gente realmente adentrasse naquele espaço. Então existe esse propósito mesmo, né, como foi dito aqui, é para proteger as crianças e também para proteger, né, a propriedade privada. Ainda tentando entender mais um pouco sobre as lendas urbanas, Saci Pererê, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos também se encaixam como lendas urbanas? Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera, né? Esses são contos, não se encaixam como lendas urbanas, nem como lendas, né? A diferenciação que a gente poderia dar é basicamente os contos de cultura popular, eles são da cultura popular também, assim como as lendas. Os contos clássicos, como Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera, Rapunzel, Os Três Porquinhos, são contos também da cultura popular, assim como as lendas, colhidas no contexto do povo mesmo, né? As lendas são curtinhas, normalmente as lendas e os mitos são curtinhos. São definições bem curtas, histórias bem curtas. Os contos são histórias mais longas. O conto, né, por ser uma expressão criativa da linguagem. E por mais que quando a gente esteja lendo aquele conto, a gente realmente adentra aquele universo, o conto em si não tem a pretensão de ser encarado como algo que sobrepõe a realidade. Sim. Né? É claro que o leitor pode fazer isso, é o fruto de sua imaginação, cada um, mas não é uma pretensão do conto se sobrepor à realidade. Já a lenda urbana, por exemplo, para causar aquele impacto, ela precisa ter esse quê de realidade, embora, como eu disse anteriormente, vai de cada um acreditar ou não. Bom, e as lendas folclóricas, né, elas têm uma característica de ser realmente, ser uma memória da cultura de um povo, né, naquilo que eles acreditavam, cultuavam, porque isso vai fortalecendo a identidade social daquela comunidade. E a lenda urbana vai trabalhar, não que o folclore não trabalhe com essas questões também, né, de disciplina, de coerção, mas a questão da lenda urbana é que ela realmente vai focar nisso mesmo. Afinal, por que as lendas urbanas surgem? Por que as lendas urbanas surgem? Essa é uma excelente pergunta. Existe um fundamento psicológico também nessas coisas. Porque, por exemplo, a nossa sociedade, ela vive num escuro, ou seja, num antro de incertezas, certo? E a incerteza, ela causa o medo. E aí nós temos medos reais, como a fome, a pobreza, o desemprego, a violência. E aí há uma necessidade do ser humano de transformar aquilo em algo simbólico, como o monstro, o fantasma, e trazer uma possibilidade diferente, que por mais que esses monstros e fantasmas, né, nos assuste, de certo modo ele pode ser vencido. E isso nos dá um certo poder sobre a nossa realidade mesmo, sobre o nosso cotidiano. Tem um teórico um psicolinguista chamado Frank Smith, que diz que a gente enxerga o que está no nosso cérebro. E nosso cérebro, com medo, nosso cérebro nos faz enxergar coisas que realmente não existem. Né? E aí ele diz assim, por exemplo, você está numa estrada e você vê um movimento e aí você tem certeza que é um fantasma. Pelos braços se movendo, pela cabeça, aquilo ali parece uma boca. E aí você cria uma história em torno daquilo, você cria uma lenda. Se aquilo ali se perpetua, e se outras pessoas veem algo parecido, depois ele passa, era uma árvore, ou era um jegue, uma sacola voando. Então, assim, o medo da gente provoca criações. Justamente essas histórias eu já vi real, aconteceu real. Eu ia numa estrada, sozinho, né, era Caatinga, apareceu só que um tamanduá muito grande na estrada. Aquilo ali naquele momento eu pensei que era um bicho, um trem assim, né, meio cabuloso, sabe? Mas agora o medo ficou até hoje.
Até hoje eu tenho Pode ver um tamanduá. o medo de um tamanduá. Até hoje. Aquele bichão alto com aquela, né, com aquele focinzão e tal. Por exemplo, uma história também que aconteceu comigo. Eu deitei e a porta fica... igual a história. Tava contando a história. Aí você... como é que diz? Que é coragem e eu tava com sede. Eu digo, eu vou descobrir que bicho é esse. Aí apaguei a luz, aí já estava apagado, não acendi não, fui devagarzinho, ponta de pé, cheguei, o vento batia na porta e ela ficava... Eu digo, rapaz, olha aí, ó. E até hoje ficou na minha mente, que é isso, qualquer coisa você cria uma história. E aí nós percebemos também que muitas vezes essas lendas urbanas são introduzidas e incorporadas de outras culturas também. Sim, sim. Por exemplo, a loura do banheiro, né? Vocês conhecem, gente, a lenda da loura do banheiro? Ela tem uma origem nacional, né? Lá de Guaratinguetá, São Paulo, no final do século XIX. Uma jovem adolescente chamada Maria Augusta de Oliveira Borges, ela era de uma família abastada e etc. E ela foi forçada a se casar, né, com um homem muito mais velho, amigo da família, conselheiro. E aí, então, muito desgostosa com aquele casamento, depois de uns anos, ela vendeu todas as joias, né, e foi para a Europa. Lá na Europa, ela vive alguns anos, morre aos 26. E aí, quando o corpo dela volta para cá, o obituário dela se perde. E aí, o que é que acontece com a imaginação, né, das pessoas? A imaginação já flui de uma maneira porque há a possibilidade de se criar as motivações daquela morte. E aí, a mãe dela, muito arrependida daquilo que aconteceu, deixou lá o corpo dela no centro do casarão deles, com um caixão de vidro, e porque queria que o corpo ficasse lá. E depois ela começou a ter sonhos da menina pedindo para ser sepultada. Então, sepultou. Logo depois, o casarão virou uma escola, e nesta escola foram dizendo que o fantasma daquela menina rondava por lá. E acreditava-se que ela tinha morrido de raiva, que era uma doença muito comum na Europa na época, e essa doença causa desidratação. Então, o que é que ela fazia? A sede do fantasma. Começava a ligar as torneiras dos banheiros, né? E até que acontece um incêndio na escola, então as pessoas, né, atribuíram aquilo ao fantasma daquela menina, né, e por isso que disseram que ela era a loura do banheiro, porque é aquela coisa. Uma lenda urbana, ela tem, normalmente, ela está localizada num fato real, né, num acontecimento histórico. No entanto, aquele velho ditado, né, quem conta um conto, aumenta um ponto. Por fim, queremos saber como que essas lendas urbanas ajudam a preservar a identidade do nosso território. Eu acho que todas as lendas, né? As lendas urbanas ajudam a preservar a identidade contemporânea do nosso território. As lendas que surgem. E muitas lendas não são somente do nosso território, são nacionais, mas permeiam o imaginário popular do nosso território também, né? E explicam como as coisas, como as pessoas pensam, de que as pessoas têm medo, né? E aí surge aqui do nosso contexto e, consequentemente, ajuda a manter a memória desse povo, do que esse povo tem medo, que tipo de coisa esse povo inventa. Mas eu acho que dessa forma ajuda a preservar a memória do nosso povo, de como as crianças vivem, do que está no imaginário popular desse território, né? É importante a gente entender que essas lendas, apesar de ser fruto da imaginação, elas também têm uma função social, né? Elas não surgem do nada. Nós agradecemos a participação da escritora Núbia Paiva, do artesão Giré Sertão e do professor Carlos Alberto. E como eu havia prometido para vocês logo no início, vocês vão conferir um vídeo exclusivo que a escritora e professora Núbia Paiva fez para vocês sobre a lenda O Homem que Enganava a Morte. Confiram aqui no canal. Agora conta pra gente aqui nos comentários, você tem medo das lendas urbanas? Aproveite, converse com seus pais, avós, conhecidos mais velhos e vê com eles quais as lendas urbanas que assombravam eles durante a infância. Deixe seu like, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Espero que tenham gostado e até o próximo programa.